Glória a Deus, meus irmãos. Bom dia, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja no seu coração nesse sábado abençoado. A semana está chegando ao fim, pela graça de Deus. Estamos aqui reunidos para o sétimo dia de 21 dias, os filhos da graça, sendo a família que Deus nos criou para ser. Sejam muito bem-vindos. Para mim é um motivo de grande alegria estar aqui mais uma vez compartilhando com vocês e eu creio que a palavra que Deus deseja liberar sobre nós hoje vai abençoar a sua vida poderosamente. Nós estamos num projeto juntos, orando, jejuando, estudando a palavra de Deus, então eu quero te motivar a permanecer firme. Pastor, eu tenho dificuldade de jejuar. Oh, meu irmão, eu vou te dizer, a nossa carne, ela não quer jejuar. A nossa carne não quer orar. O homem natural não quer, muitas vezes, ou melhor, todas as vezes, ser guiado pelo Espírito. A gente quer ser guiado pelos prazeres, a gente quer ser guiado pelas nossas próprias vontades. Mas lembre-se, você não é um homem ou uma mulher natural. Você é filho, filha de Deus. Amém? E precisa aprender a viver de acordo com a sua verdadeira identidade. E hoje nós vamos compartilhar sobre como nós podemos ser transformados de fato, porque a vida cristã nunca é estática, não é um ponto de chegada onde a gente para, fica e não sai dali. Não, não, não. A vida com Deus ela é um processo, é uma caminhada. E não é uma caminhada de pequena distância, não é uma corrida de 100 metros. Não, não. A caminhada com Jesus é uma maratona muito longa que vai durar até o final da sua vida. Mas é importante que você entenda. Deus não te salvou para você ficar parado no mesmo lugar. Não é a vontade de Deus que você viva uma vida estagnada. Não é a vontade de Deus que a sua vida seja uma vida paralisada, sem experimentar de coisas extraordinárias. Deus não quer que você seja simplesmente um frequentador de culto. De- Deus não quer que você seja só um evangélico. Deus não quer que você seja só um religioso. Não, não, não. O desejo do coração de Deus é que a sua vida seja cheia de vida, de plenitude. Deus deseja que a sua vida seja cheia de Deus. E existe sempre preparado para nós um próximo passo, um next level, uma próxima revelação, uma experiência diferente, uma camada nova de transformação. A jornada com o Senhor nunca termina. Toda vez que você puxa o ar e solta, Deus vai te dar a oportunidade de viver uma nova experiência, puxando o ar outra vez, soltando outra vez. Sempre existe um novo começo, uma nova maneira de Deus derramar sobre nós a bondade e a graça dele de maneira ainda mais poderosa e preciosa. Eu quero ler um texto que está lá em 2 Coríntios 3,18. Queria que você pegasse a sua Bíblia. O tema de hoje, o nosso capítulo do dia de número 7, se chama De Glória em Glória. 2 Coríntios 3, verso 18. A palavra diz. Queria que você abrisse sua Bíblia aí. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Veja só, a Bíblia fala que rostos, os nossos rostos são descobertos, desvendados, e nós somos transformados de glória em glória. A transformação de Deus, ela não é imediata, né? Como um estalar de dedos ou um passe de mágicas. Não, não, não. Deus deseja nos transformar. Ele deseja nos colocar no molde de Cristo
de maneira gradativa, é um processo constante. E isso é incrível, sabe por quê? Porque a verdadeira transformação do espírito, ela não é algo que vem do nosso esforço, não é uma disciplina humana, não é treinamento diário, não, não, não. Essa transformação acontece quando nós contemplamos o Senhor, quando nós enxergamos a Ele. E é com isso que eu quero encerrar essa primeira semana. Você precisa entender isso. Deus deseja te conduzir para um novo lugar, onde você vai experimentar de uma nova medida de quem Ele é. Mas você precisa entender que enquanto Ele te leva a essas novas experiências, Ele deseja te transformar. Só que essa transformação não é fruto da sua força. Essa transformação é a glória de Deus que vai sendo acrescentada na sua vida. É como se a Bíblia diz, né? Nós somos transformados de glória em glória, como por um espelho. Então veja, não é que você olha para o espelho e enxerga você mesmo e conhecendo a ti mesmo você será transformado. Não, não, não. Nós não somos transformados conhecendo a nós mesmos. Nós somos transformados de glória em glória pelo Senhor. O espelho que está diante de nós e que nos transforma é quando nós olhamos para Cristo. Cristo é o nosso espelho, Cristo é o nosso exemplo, Cristo é a nossa referência, Ele é o nosso padrão. Paulo usa essa imagem do espelho porque naquele tempo o espelho não era como os nossos. Eles eram peças de bronze polido que refletiam as pessoas de maneira muito imperfeita, mas mesmo assim refletia. Essa era a ideia. É quando nós olhávamos quando a gente olhava para a glória de Deus, essa glória ela vai refletir, mas não de maneira perfeita, mas você vai aprendendo a identificar quem ele é e você vai sendo transformado de acordo com aquilo que você vai descobrindo sobre ele. Quanto mais você descobre Cristo, quanto mais você vê a Cristo, mais você é transformado. E é desse jeito que funciona a verdadeira transformação. Muitas pessoas acreditam que a transformação vem da boa vontade, da força do querer. Ai, como eu vejo gente que vive uma vida frustrada porque eles dizem eu não consigo mudar. Eles não entenderam que não é sobre se mudar, é sobre contemplar o Senhor. Ah, meu irmão, minha irmã, você pode morar em outro país, você pode mudar de cidade, você pode mudar de igreja, você pode mudar de casa, que a sua vida, ela muitas vezes vai continuar do mesmo jeito. A verdadeira transformação acontece quando nós olhamos Cristo, sabe? É quando nós contemplamos a Ele. Paulo usa essa imagem, né, do espelho para nos ensinar que a vida ela é extraordinária quando nós compreendemos que o Senhor deseja nos transformar. Ele quer nos transformar. Mas quem nos transforma é o Espírito Santo, não é a nossa própria força. A Bíblia diz, é pelo Espírito do Senhor. Não sou eu, não é o meu querer. Isso é muito libertador, sabe? Porque se dependesse somente de nós, a gente já teria desistido. Se a mudança viesse do nosso esforço, ah, meu irmão, você estava no mesmo lugar há muito tempo. Sejamos honestos. Quantas coisas o Senhor já fez em nossas vidas? Eu sei que às vezes encontramos pessoas que acreditam que elas são boas, que eles se esforçaram, que eles mereceram, mas não funciona desse jeito. É obra de Cristo em nós. É o Espírito Santo trabalhando em nós. E o Espírito Santo faz aquilo que a gente não consegue fazer.
Ele convence o homem quando a lógica do homem não consegue convencer. Ele muda onde a disciplina não consegue resolver. Ele toca onde a religião não chega. Ele opera nas profundezas das nossas vidas, mesmo quando a gente nem sabia que tinha aquelas coisas escondidas dentro de nós. Deus entra em lugares que o entendimento ou o intelecto humano não chega. O próprio Espírito Santo faz isso. Jesus que prometeu, ele disse, ó, o Espírito Santo vai vir, ele vai ensinar vocês e vai fazer vocês lembrarem de todas as coisas. Ele ensina, ele guia, ele transforma, ele conduz, ele não nos abandona no processo. É o Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo está te transformando. Sabe por que você está passando por essas lutas? Pastor, eu não sei, primeira semana de oração, de jejum, parece que eu mexi num vespeiro e minha vida está toda bagunçada. Calma, sua vida não está bagunçada, sua vida está nas mãos do Senhor que te ama, mas o Espírito Santo está trabalhando em você, você não deu liberdade para ele, você não está orando, ó, Espírito Santo, faz a sua vontade na minha vida. Ele está fazendo. Ontem, conversando com o irmão, eu disse isso para ele. Ah, pastor, não sei o que eu faço. Eu liguei para ele, eu disse, amado, a gente está num período de oração de jejum, é tempo de orar, é tempo de buscar o Senhor. Deus mandou dizer para você, Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra vai completar na sua vida em nome de Jesus. Não foi você que começou a obra, foi ele. Fica tranquilo. O problema é que você quer fazer do seu jeito, você quer fazer no seu tempo, você quer usar os seus próprios argumentos. Deixa ele ser Deus na sua vida. Simplesmente fala para ele, ó, Espírito Santo, me transforma, faz de mim um filho maduro. A tua parte é essa, é se render, a parte dele é te transformar, a sua parte é contemplar o Senhor, a parte dele é mudar quem você é, a sua parte é permanecer. A parte dele é fazer com que você dê muito fruto, fruto, fruto. Isso não é passividade, não. Você tem responsabilidade, sim. Você tem que se posicionar, você precisa buscar Deus, você precisa se colocar diante dele. Você está fazendo isso aqui comigo de manhã. Muitos irmãos não participam aqui das nossas lives porque não entendem quanto isso é importante dentro do nosso projeto. Muitos irmãos não vão orar com a gente presencialmente à noite, mesmo podendo orar, porque não entendem o valor da oração. Mas o Senhor, como oleiro, ele deseja mexer no barro. Só que você precisa dar espaço para ele poder trabalhar. Você precisa dar ao Espírito Santo a oportunidade para que ele tenha liberdade para agir na sua vida. Toda essa transformação tem um objetivo, meu irmão. Toda essa a palavra que me fugiu, toda essa aparente bagunça que muitas vezes a gente acaba se envolvendo, é só a área de trabalho do oleiro. Qual que é o objetivo? É ser transformado à imagem de Cristo. Lá no versículo 18 de 2 Coríntios 3 que a gente leu, a gente é transformado na sua própria imagem. Qual imagem? A imagem de Jesus. Deus quer que você seja alguém parecido com Jesus. Deus quer que você seja alguém que reflete a glória de Cristo. Jesus era o unigênito do Pai. Depois ele se tornou o primogênito de muitos irmãos. Jesus, ele era o único. Depois ele se tornou o primeiro. Por que primeiro? Porque eu e você, de certa maneira, somos irmãos de Cristo. E fomos chamados para ser como ele é. Nós somos predestinados. Romanos 8:29 diz, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Eu amo essa palavra. Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Um dia um irmão me perguntou, pastor, você crê em predestinação? Você acredita que uns nasceram para as coisas boas e outros nasceram para as coisas ruins e não há nada que possa ser feito? Eu disse, olha, irmão, eu não gosto de entrar muito nesses assuntos, porque isso não agrega Cristo em nossas vidas. Mas de uma coisa eu sei, eu sou predestinado.
eu fui escolhido. Desde o ventre da minha mãe, Deus me escolheu. E é por isso que certas coisas acontecem na tua vida, meu irmão, porque você também foi escolhido. Por isso que existem coisas que você vive, que você fala assim, não faz sentido eu passar por tudo isso. É o processo do oleiro. As esperas muitas vezes parecem longas demais. Deus está trabalhando, te moldando. Tudo para que você seja conformado à imagem de Cristo. Para que você tenha o caráter de Cristo sendo formado em você. A grande questão não é quantos anos você tem de evangelho, quanto tempo de crente você tem, ou quantos anos você congrega na mesma igreja. Não tem nada a ver com o conhecimento bíblico que você acumulou ou quantos ministérios você lidera. Isso não tem nada a ver e não tem valor nenhum de fato na vida com Deus. O que realmente tem valor é o quanto de Cristo existe em nós e o quanto de Cristo nós refletimos na vida das pessoas que estão ao nosso lado e no nosso dia a dia, aonde nós estivermos. Você pode ser crente há 50 anos e ainda, infelizmente, ser imaturo. A minha oração é que nessa semana o Espírito Santo tenha aberto seus olhos sobre a importância de crescer, sobre a importância de amadurecer, sobre a importância de ir para o próximo nível de fato. Jesus andou por essa terra e mostrou como é o Pai. Mas agora, pelo Espírito, ele está formando pessoas que mostram como ele é. E nós fomos chamados para isso. Para revelar o Cristo para as pessoas. Isso é um grande privilégio, é uma grande honra que nós recebemos. Ser chamados filhos de Deus. Que você possa ser despertado para viver coisas novas e que o Espírito Santo atice o seu coração, para que você possa ter uma crise espiritual, para que você pare de aceitar viver de maneira comum, estagnada. Que o Espírito Santo arranque você de toda a paralisia, que o Espírito Santo te empurre para o próximo nível, que ele acenda no seu coração uma chama nova, que vai te fazer ser mais profundo, mais comprometido e mais parecido com Jesus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar juntos. Diga assim: obrigado, Senhor, por esta semana. Obrigado por me despertar e não me deixar parado. Eu me rendo ao trabalho do Teu Espírito. Me transforma, me molda, faz de mim alguém parecido com Jesus. Para que quando as pessoas olhem para mim, vejam um filho que cresceu, que amadureceu e que responde à graça maravilhosa que eu recebi. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos encerrar aqui e nós fechamos a primeira semana de lives diárias. Amanhã teremos os nossos cultos acontecendo, 10 da manhã e às 18 horas. Eu vou pregar no culto em Pontal de manhã e em Matinhos à tarde. Vai ser uma bênção. Nosso culto das 10 é transmitido para você assistir conosco. Vai ser uma palavra poderosa e a gente vai entrar na segunda semana. Nós vamos falar sobre unidade. Vai ser uma bênção. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família. E hoje tem oração normal, 8 horas da noite. Eu espero você. Que Deus abençoe poderosamente. Fica na paz. Tchau, tchau.